Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, Isaías 54 verso 17, King James atualizada. Introdução, Isaías 54 verso 17, é o versículo culminante de um capítulo, que oferece uma poderosa promessa de restauração e proteção para Sião, representando o povo de Deus. No contexto geral do capítulo, esta promessa segue as declarações de que Sião será abençoada com uma descendência numerosa, Isaías 54 versos 1 ao 3, que não mais sofrerá vergonha ou humilhação, Isaías 54 versos 4 ou 5, e que o Senhor a acolherá com misericórdia eterna após um breve período de disciplina, Isaías 54 versos 7 ao 10. O capítulo também descreve a reconstrução gloriosa de Sião com materiais preciosos, Isaías 54 versos 11 ao 12, e garante a instrução e a paz dos seus filhos, Isaías 54 verso 13. O versículo 17, portanto, serve como um selo desta promessa divina, assegurando a invencibilidade do povo de Deus contra qualquer ataque externo. É uma declaração de fé e esperança em meio a possíveis adversidades. Contexto histórico: o livro de Isaías foi escrito num período de grande turbulência para o reino de Judá, marcado por ameaças de invasão e exílio por potências estrangeiras como a Assíria e a Babilônia. O capítulo 54 se situa no contexto do exílio babilônico, um tempo de profunda angústia e desespero para o povo de Israel. A promessa de restauração, de reconstrução e de proteção em Isaías 54, portanto, serve como um raio de esperança no meio da escuridão. A imagem da mulher estéril que se alegra com muitos filhos, Isaías 54 verso 1 simboliza Israel, que, após o sofrimento do exílio, será restaurado e abençoado com uma nova descendência. As ameaças de armas forjadas e línguas acusadoras refletem as constantes ameaças militares e as acusações de infidelidade que Israel enfrentou historicamente. A promessa de que essas armas não prevalecerão e que as acusações serão refutadas oferecia conforto e segurança em um momento de vulnerabilidade. O capítulo em si se refere à promessa de Deus para Noé, Isaías 54 verso 9, que é um pacto de paz entre Deus e toda a carne. Interpretação: do ponto de vista teológico protestante, Isaías 54 verso 17, é uma promessa da proteção divina sobre os filhos de Deus. A expressão "nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito" significa que Deus frustrará qualquer plano ou ação destinada a prejudicar o seu povo. A promessa não implica necessariamente uma ausência de provações ou perseguições, mas sim a garantia de que nenhum mal será capaz de destruir a fé e o propósito daqueles que pertencem a Deus. A frase "toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a provarás culpada" indica que Deus defenderá a reputação e a integridade do seu povo contra acusações injustas. Isso pode se manifestar tanto na vida presente, através da revelação da verdade e da vindicação, quanto no juízo final, quando toda injustiça será exposta. A declaração tal será a herança dos servos de Yahweh, e esta é a defesa que faço do nome deles. Enfatiza que esta proteção não é um privilégio arbitrário, mas sim uma parte integral da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. É uma promessa baseada no caráter fiel de Deus e no seu amor incondicional por aqueles que o servem. Para os crentes contemporâneos, Isaías 54 verso 17 oferece conforto e esperança em meio às dificuldades da vida. Ela nos lembra que, independentemente das provações que enfrentemos, podemos confiar na proteção e na defesa de Deus. A promessa não é isenta de lutas, mas oferece a certeza de que Deus está conosco, lutando por nós, e que, no final, prevaleceremos. Isso deve inspirar-nos a viver com ousadia e confiança, sabendo que a nossa verdadeira segurança está em Deus. Veja as referências em Romanos 8 verso 31, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Este versículo reforça a ideia central de Isaías 54 verso 17, enfatizando a invencibilidade dos filhos de Deus, quando tem o seu favor e proteção. Assim como nenhuma arma ou acusação pode prevalecer contra Israel, nenhuma força pode se opor àqueles que Deus justifica e ama. Mateus 16 verso 18, também eu te digo que tu és Pedro.
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Esta passagem, dirigida a Pedro, garante a durabilidade e o triunfo da Igreja de Cristo. Apesar de todas as forças do mal, a promessa de que as portas do Hades não poderão vencê-la ecoa a garantia de Isaías 54, verso 17 de que nenhuma arma forjada contra o povo de Deus terá sucesso. Ambos os versículos apontam para a soberania e o poder protetor de Deus sobre aqueles que lhe pertencem.